Você já reparou quantas umbandas nós temos hoje? Ou melhor dizendo, quantas vertentes de umbanda nós temos? Esotérica, sagrada, popular, homolocô, angola, mista, umbanda de almas, umbanda branca, umbanda kardecista. Olha quantas vertentes, né? Umbanda negra. Mas sobre a umbanda ancestral, você já ouviu falar? Hoje nós vamos falar sobre essa vertente e veja que interessante essa maneira de pensar e cultuar a Umbanda. Já já a gente vai falar sobre isso, após a vinheta. É rapidinho, tá? É só um tatá-tum-tum e a gente já fala sobre isso. Agora sim. Olá, queridos amigos umbandistas e simpatizantes, saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira, umbandista há mais de 20 anos, tenho com meu companheiro um terreiro em Taboão da Serra chamado Tuox, Templo de Umbanda Ogum Xoroquê. E nesse canal você vai encontrar tudo sobre Umbanda. Então se inscreve aí no canal, assim você ajuda a gente aqui e não perde nenhuma notícia e nenhuma informação sobre a nossa querida religião, tá bom? Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aqui nesse canal que vai te ajudar em alguma coisa. Não é possível, né? Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Você talvez já tenha ido a um terreiro e nem sabe que lá é uma vertente de Umbanda chamada Umbanda Ancestral. Mas como é isso? Vamos ver pelo menos 10 maneiras de pensar da Umbanda ancestral. E antes de mais nada, antes de você sair atirando pedra, condenando, querendo queimar o povo na fogueira santa de Xangô e querer fazer justiça com as próprias mãos, entenda que antes de mais nada, a Umbanda prega o respeito ao próximo e ao livre-arbítrio, tá bom? A primeira maneira que podemos citar sobre como eles pensam a prática da caridade. Eles dizem que a caridade é uma moral cristã e que a Umbanda, por ter matriz africana, deve praticar o Ubuntu. Tu já ouviu falar? Vocês já ouviram falar sobre o Ubuntu? Que é respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade, confiança, desprendimento. Sabe aquela história de gentileza gera gentileza? É isso. O Ubuntu é a maneira de desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore por si só, sem as pessoas se esquecerem de si mesmas. Nessa vertente de Umbanda ancestral, ainda se prega que a caridade é apenas uma forma de satisfazer aqueles próprios, né, as próprias pessoas que praticam e que passam a acreditar que são bons, que são benevolentes, porque estão ajudando os pobres, né? E ficam satisfeitos porque estão garantindo a sua própria salvação. E de fato, se pararmos para pensar, desde muito tempo as pessoas praticam a caridade para satisfazer os próprios egos. É aquela história, né? Nossa, como eu sou bom, olha como eu estou ajudando, olha como eu ajudo. Sempre muito ali para se autossatisfazer. Jesus disse lá atrás, há mais de 2000 anos, não deixe saber a mão esquerda o que faz a direita. Na antiguidade, os barões ricos, poderosos, donos de terra, os barões do café, pois é, esses barões, eles doavam dinheiro para a igreja fazendo a caridade e ao mesmo tempo que matavam as pessoas que estavam escravizadas, ou chicoteavam as pessoas que estavam escravizadas nos troncos. Então, olha que incoerência, né?
Então essa vertente também diz que a ética da Umbanda é da justiça social. Todos têm os mesmos direitos e deveres e a sociedade deve crescer junta. É um Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Outra maneira de pensar da Umbanda ancestral é sobre a associação que as pessoas fazem com o espiritismo. Eles dizem que a Umbanda não tem nada a ver com essa história de kardecismo, de espiritismo, muito pelo contrário. Porque, inclusive, nenhum espírita gosta de ser confundido com um umbandista. Os espíritas se colocam em esfera superior aos umbandistas, dizendo que as entidades de Umbanda são atrasadas, né? Que a Umbanda é uma religião que lida com espíritos atrasados, que são menores, que são inferiores, enfim. E a Umbanda ancestral diz que não é assim, que a aproximação da Umbanda com o espiritismo foi num processo de embranquecimento da nossa religião, processo de higienização das práticas africanas. E diz que a gente não tem que se comparar, se associar, porque a Umbanda possui sua própria visão do cosmos, da espiritualidade, e não necessita dos conceitos espíritas para explicar suas práticas e sua maneira de pensar. É tiro, porrada e bomba. E de quebra é um tabuzão, né? Porque tem outra vertente umbandista que é chamada Umbanda kardecista. Olha isso. E é por isso que dá essa grande confusão, essa grande contrariedade dentro das próprias vertentes. E dentro da própria Umbanda, né? E sabe o que é mais incrível? Que tudo isso é Umbanda. E bora lá. Detalhe, gente. Isso tudo é a maneira como o homem pensa. Porque o espírito mesmo está na dele, ajudando esse povo aqui, né, a se entender como ser humano, como ser encarnado. Mas o homem sempre vai ali pensar de uma maneira diferente do outro. Outra maneira de pensar que podemos citar é o culto a ancestrais europeus e a orientais. A Umbanda ancestral ela defende que a Umbanda advém da cultura banto, ponto. Os bantos, para quem não sabe, é um grupo de pessoas que tem como língua materna a língua banta. E estamos falando aqui de mais de 310 milhões de africanos e cerca de 400 comunidades. E que os espíritos que se manifestam na Umbanda são nossos ancestrais, os mesmos que foram excluídos e marginalizados durante todo o processo da construção do Brasil. Ou seja, a Umbanda cultua africanos e seus descendentes indígenas e seus descendentes brasileiros. Defende ainda que não há espaço para o culto de europeus. E se alguém quiser cultuar a ancestralidade europeia, ela deve procurar cultos europeus, assim como fazem os orientais, quando buscam o budismo ou o hinduísmo. Né? E não faz sentido nenhum a religião de matriz africana cultuar os mesmos que sempre dominaram, que mataram o povo africano, entendeu? Essa é uma maneira de pensar. Sobre o cristianismo e o catolicismo, essa vertente entende que existe umbandistas que defendem a ideia de que a Umbanda é cristã e que mesmo que aceite também essa ideia, lembra que a Umbanda tem cosmogonia. E o que é cosmogonia, né? E porque tem sua própria visão de como surgiu o universo, tem cosmovisão. E tem sua própria visão sobre a maneira de ver e entender o mundo. E qual é o papel dos indivíduos? Não precisando recorrer às outras doutrinas. Ainda diz que não faz mais sentido sincretizar os santos católicos com os nossos orixás. Até porque a Umbanda é muito mais antiga que o cristianismo. E tem suas próprias divindades. E que o sincretismo é fruto de uma colonização violenta e desumana. Ok, eu acho que tem muita razão em tudo isso que eles falam, né? Outra maneira bastante interessante e controversa é sobre a ideia da evolução espiritual, onde acredita que os ancestrais que em espírito se manifestam não trabalham para a prática da caridade, em busca da evolução individual. Defende a ideia de que o objetivo da manifestação ancestral é o encontro entre os vivos e os mortos,
para a manutenção de um vínculo familiar. E que a lógica de manifestação para a prática da caridade mantém um sistema de exploração à escravidão, onde esses espíritos, que mesmo estando desencarnados, continuam o trabalho gratuito e forçado dos seres encarnados. Olha, é interessante a maneira de pensar, né? Mas olha como é controverso tudo isso que a gente vive. Eu aposto que muitas casas, acho que 90% das casas umbandistas, pelo menos as que eu conheço, pensam completamente diferente disso. Mas olha que interessante a gente saber que existe uma vertente que pensa sobre isso, que defende tudo isso, né? E que traz essa riqueza, valorização do povo preto, da valorização da religião e da valorização de tudo que vem de África. Mas e você, o que acha dessas afirmações? É tudo muito diferente do que a gente está acostumado, né? A ouvir sobre a Umbanda, enfim. Mas espera aí, tem mais. Olha só. Essa vertente ainda diz que os arquétipos das entidades, né, de Umbanda, como a gente conhece, a maioria conhece, é muito problemático. Porque tira a humanidade do ancestral que se manifesta. Porque essa maneira que a gente conhece do preto velho, por exemplo, como sendo sempre um velho bonzinho, que passa ensinamentos, palavras de sabedoria, prega a caridade, o perdão, do caboclo ser um índio, obrigatoriamente, da criança ser de fato uma criança, do baiano ser nordestino, enfim, isso que a gente está careca de saber. Essa vertente acredita ser uma imposição inventada que tira a real característica do espírito. Mas tem mais. Essa é uma bombástica. Veja só. Essa vertente fala que a Umbanda faz sim sacrifício de animais. Isso de contra com tudo o que a maioria das outras vertentes diz, né? Tem até vertentes agora, tipo a esotérica, que trabalha com sangue verde, extraindo energia ali do sumo das plantas e tal. Mas na Umbanda ancestral se acredita que sim. Com toda certeza a Umbanda deve sacrificar animais, porque isso é uma característica dos cultos africanos. E explica que o sacrifício não é uma maldade, mas faz parte de um ritual, onde o animal vai atender a comunidade, alimentando muita gente. Diz também que a Umbanda, que não sacrifica animais, podem se considerar embranquecidas e higienizadas a partir da anunciação da Umbanda em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes. Outro ponto que causa muita controvérsia é quando eles dizem que a Umbanda não aplica passe, porque quem faz isso é o espiritismo de Kardec, com a imposição das mãos. A Umbanda utiliza de outros processos para manipular, captar as energias e emanar as energias, com a maceração de ervas, a queima de ervas, a água, a pemba, a comida, o fogo, a cachaça, a fumaça, que ao invés de ser chamado de passe, tem o nome de ebó, sacudimento, saculupemba, ponto de fogo, descarrego. E para não ficar muito longo esse vídeo aqui, mas é bastante curioso saber, né? Uma última questão é sobre o uso dos instrumentos musicais. E acho que nesse quesito a Umbanda é completamente unificada, independente de vertente de olhar, se é de origem africana, se sofreu embranquecimento, se nasceu com zélio, se bebeu do kardecismo, enfim. Nesse ponto todo mundo concorda. Quando a Umbanda ancestral diz que as cantigas possuem papel fundamental nos cultos, nas giras, a fim de principalmente invocar a manifestação espiritual, e que deve ser utilizado tambores e no máximo agogô, que são preparados para esse fim, logicamente, né? E que não cabe instrumentos como violão, guitarra, teclados eletrônicos nos terreiros de Umbanda. Agora lembrei de outra questão aqui, para encerrar mesmo, tá? Mas antes que eu me esqueça também de pedir, por favor, tá, gente? Se você tá gostando da gente aqui, vamos amadurecer essa nossa relação. Se inscreva aí no canal, dá um joinha, isso ajuda pra caramba, né? Não te custa nada e a gente vai continuando, vai estreitando a relação. Então, para encerrar de fato, a Umbanda Ancestral diz que na Umbanda não tem oração, não existe esse negócio de orar. Que isso é de outras religiões. Na Umbanda o que se tem
são zuelas, e que são cantigas utilizadas nos terreiros, os pontos. Somente isso e mais nada. Nada de Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Oração do Anjo, enfim, nada disso. E aí, gente, o que vocês acharam? Você conhecia essa vertente? Você pratica essa vertente? Conhece alguém que vai numa vertente assim? E essa maneira de pensar a Umbanda? O que você achou? É interessante, não é? Comenta aqui embaixo se você conhece alguma casa com essa doutrina. Acho que tem muita gente que conhece casas que fazem sacrifício de animais. Acho que vai ter bastante divergência ali de pensamento. Isso tudo é Umbanda, gente. E por isso mesmo que a nossa religião é tão rica. E acredito que vai demorar muito para a gente chegar a um consenso e falar uma só língua. Enquanto isso, basta a gente respeitar a maneira que o outro entende e pratica a nossa fé, a sua fé, a fé dele, né? E é sempre com respeito e lealdade, ponto e acabou, ponto basta. Tá certo? Acho que é isso, meu povo. Axé, viu? Que Oxalá abençoe sempre. E vamos respeitar o axé do outro, a maneira de pensar. E vamos tocar em frente, que atrás vem gente. Tá bom? Um grande abraço a todos. Que Oxalá abençoe sempre, sempre, sempre. E não se esqueça de se inscrever no canal. E aqui tem vídeo, aqui tem botão, ou é ao contrário. Mas aqui sempre tem uma indicação do YouTube no final do vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.